Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre o método Williams. Muita gente já me perguntou sobre esse método porque ele é um dos métodos ativos de educação musical que foram amplamente divulgados durante todo o século XX, né? E que influenciam até hoje nas metodologias de educação musical do século XXI. O método Williams foi criado por um belga chamado Edgar Williams. O Edgar Williams nasceu no final do século XIX, em 1890, e faleceu em 1978. Ele era belga, mas ele, na verdade, se radicou na Suíça, onde foi professor durante muitos anos no Conservatório de Genebra, e lá foi fundado em 1968 o Instituto Williams, né? A Associação de Professores que estudava a metodologia do Williams. O que é o método Williams? O método Williams é um dos métodos ativos de educação musical. O Williams ele estudou com uma pessoa muito importante que foi o Dalcroze, o Émile Dalcroze. E o Dalcroze ele tinha muito esse trabalho voltado para a área do movimento, da euritmia, né? Da chamada ginástica rítmica, tem a ver com esse trabalho do Dalcroze, que era uma linha bem moderna, né? E o Dalcroze acabou influenciando muito essas pessoas dos que trabalharam com os métodos ativos. O próprio Carl Orff foi influenciado pelo Dalcroze, o Williams foi influenciado. Então, o Williams ele estava muito ligado às correntes mais modernas da sua época. E a gente tem que lembrar o que era essa época do Williams, né? Final do século XIX, começo do século XX. Então a gente tem o início de uma grande industrialização, a gente tem a preocupação de se comprovar cientificamente tudo que era conhecimento, tudo aquilo que era dito, tinha essa provocação, né, de ter que se provar cientificamente. Então isso é um pensamento muito forte, né, da virada do século. A questão da democratização da educação, então de sair da música pertencer a todos, que era uma coisa que o Zoltan Kodály falava, que era o contemporâneo do Williams, falava, né, que a música pertence a todos. Então isso tinha muito a ver com o pensamento daquela época, né, que essas pessoas estavam pensando nisso. Saindo muito do ensino individual da música, né? Do ensino de música individual, bem baseado naquele individualismo, né? Que vem até do século XIX, do século XVIII, e entra para essa coisa dos ensinos coletivos de música, que é uma característica do século XIX, do século XX, né? Por que eu estou contando essas coisas para vocês? Porque é importante a gente estar entendendo qual é a cabeça desses pensadores, desses educadores que criaram os métodos ativos, que a gente chama de métodos ativos de educação musical. Então, o Williams, ele, além de tudo, ele era um cara muito culto, uma pessoa, ele estudou pintura, estudou música, teve um trabalho de música muito, também antes de estudar com Dalcroze, de estudar com a dona Madame Lydia, que era uma professora que ele cita, que o próprio Williams cita, que estudou com a Madame Lydia, e que a Lydia e o Dalcroze foram muito importantes na concepção dele de música, daquilo que ele acreditava ser. E ele, como era uma pessoa muito culta, ele tinha o hábito de escrever muito as coisas que ele pensava, né? E o fato dele ouvir muita música em casa e o fato dele ser um autodidata também durante muito tempo, né?
É importante falar disso, que ele foi autodidata há muito tempo, porque como ele vivia num ambiente familiar muito efervescente, que tinha música, que tinha pintura, que tinha literatura, os pais investiam nisso, ele era uma pessoa muito culta. E na área da música, ele trabalhava muito com improvisação, ele tocava piano e ele registrava as ideias dele musicais. Ele adorava, desde criança, treinar solfejo com os irmãos mais novos dele. Ele acabava dando aula de solfejo para os irmãos, se divertia com essas coisas. Então ele era uma pessoa que tinha um pensamento muito efervescente, uma pessoa que pensava muito e registrava as coisas que pensava. Então, contrário, por exemplo, que eu disse que o Orff era avesso a escrever, a falar das coisas de uma forma mais filosófica ou teórica, e o Kodály também, mas teve os professores que fizeram isso por ele, né, de pensar numa metodologia, então os professores pensavam. O Williams, ele foi um cara que escreveu muito, foi um cara que tinha sempre muito essa prática do registro. Como ele estudou música, como ele fez o trabalho com Dalcroze, ele na verdade muda para Genebra aos 35 anos, ele resolve aos 35 anos ter um estudo organizado, formal de música, e ele entra no Conservatório de Genebra. Então é pensar que ele começou a estruturar mesmo tudo isso muito mais tarde do que a maioria das pessoas, porque ele tinha essa efervescência e essa coisa da criação. E o Williams, ele também era muito ligado aos filósofos da época. Então, por exemplo, Piaget foi um contemporâneo do Williams e que ajudou o Williams também a organizar a metodologia dele, porque a pedagogia do Williams, ela é dividida em faixas etárias. Isso é uma coisa que o próprio Piaget colocava, né? Ele era um cara muito ligado em filosofia, tanto é que em 1968 ele já era professor do Conservatório de Genebra e as aulas que ele dava eram sobre psicologia da música e filosofia. Então ele era um cara muito ligado a essa parte toda do pensamento. E por isso a pedagogia dele é altamente humanista, muito ligada ao que é natural, às coisas que são naturais, menos... Então, por exemplo, ele fala do movimento corporal, mas ele pensa no movimento corporal mais natural, mais voltado para a expressão. É diferente de um Orff que se junta com a Gunhild Kittmann e vai falar de ginástica, né? Diferente de um Dalcroze, que tem uma visão mais focada para essa questão do corporal, do rítmico. O Williams, na verdade, ele é muito mais focado na melodia, nessa coisa de trabalhar mais a melodia. A propriedade do som, acho que mais importante na cabeça do Williams era justamente a altura, né? Porque ele trabalhou muito essa questão dessa propriedade dentro da pedagogia dele, dentro dos livros, né? Quando ele escreveu o L'Oreille Musical, que é o ouvido musical, né? Traduzido assim, o primeiro volume, ele fala muito dessa relação do homem com a natureza. E ele acredita que a música é uma coisa natural no homem, né? E para a humanidade. Então ele era uma pessoa que, ao contrário de outros métodos que falavam que você tinha que estudar naquele formato da música ocidental, tudo quadradinho, né? Pensar mais no repertório. Ele não, ele pensava nessa experiência auditiva, do que é ouvir música, né? Do que é ouvir. Então, ele tinha uma relação muito forte com a natureza. Tem até uma frase que eu acho muito legal, vou colar aqui, vou ler para vocês.
que o educador deve ir aos fundamentos, às bases. Não adianta crescer exteriormente, mas sim solidificar as bases, mesmo como jardineiro que se preocupa antes com o solo e somente depois com as flores. E ele é um cara que pensa muito nisso. Ele pensa nessa coisa do que é trabalhar essa base que o Williams fala. É trabalhar a audição. E o Williams faz uma correlação entre a música e o homem, né? Então ele fala assim, o homem tem um corpo físico. O corpo físico da música é o ritmo. É através do ritmo que a gente consegue perceber essa corporeidade da música. O homem tem um corpo afetivo. O afetivo da música é a melodia. É através da melodia que a gente tem esse impacto mais afetivo, mais emocional com a música. O homem tem um corpo mental, que é a harmonia, que se refere à harmonia no lado da música. Então ele faz essas relações, né? Físico, emocional, mental. Ritmo, melodia, harmonia. E quando a gente fala do espiritual no homem, a gente está falando da música enquanto arte. Só que como ele era uma pessoa muito ligada aos movimentos da onde ele estava e tinha uma quantidade de sons novos chegando nessa época, os sons das indústrias, das empresas, daquelas máquinas todas que faziam barulhos. Ao mesmo tempo ele se interessava pelos sons que a natureza produzia, os cantos dos pássaros como música. Então ele tinha uma referência que também arremessava o aluno para ouvir as produções e as experimentações musicais, as experimentações sonoras, né? Então ele tinha essa veia de ouvir, de trabalhar com a música contemporânea, que no século XX, a música contemporânea do século XX é uma música muito estranha aos ouvidos do pessoal lá do século XIX, né? É uma coisa muito diferente. É estranha, às vezes, até para nós que vivemos o século XX, que estamos agora no século XXI, muitas coisas que se ouvia em termos de música, que podia ser muito estranha, o Williams acolhia, o Williams abraçava, trazia isso para a aula. E o Williams começou o trabalho dele com um treinamento auditivo para adultos. Ele não começou pensando em criança, só mais tarde que ele incluiu nesse curso de treinamento auditivo para adultos que ele dava, ele incluiu também crianças, e aí começou com crianças a partir de 3 anos, né? E hoje é uma coisa muito interessante, porque a partir da pedagogia do Williams e da maneira como ele pensava e como ele treinava o ouvido, as pessoas acabavam... Hoje a gente começa a trabalhar até com bebês, né? Ele é um dos caras que dão muito essa fundamentação para a gente trabalhar com bebês hoje em dia, né? Porque tem a ver com essa sensibilização, com essa ligação à sensorialidade, né? Ao sentido do ouvido. Então, assim, o ouvir é o que o ouvido é capaz de captar enquanto som. O escutar tá mais ligado a esta coisa mais afetiva, né? Dessa compreensão emocional. Isso dentro da cabeça do Williams, né? E o compreender tem a ver com a questão da análise dos sistemas, da compreensão da forma, da harmonia, dos conteúdos. Então tem outro tipo de relacionamento aí, né, com a música. E é importante dizer que quando o Williams fala quando eu falo desse paralelo que o Williams estabelecia entre o homem e a música, né, ritmo, melodia, harmonia, eu estou explicando isso e ele explicava isso de uma forma didática. Mas essas divisões, elas são didáticas. Não é que você tenha que estudar só ritmo, só melodia e só harmonia. Na
Na verdade, é ritmo, melodia, harmonia, tudo faz parte da música, é uma coisa só. É a mesma coisa quando você fala do ser humano. É uma pessoa e ela tem o corpo físico, o mental, o emocional, o espiritual, é tudo uma coisa só, né? Mas é que para estudar ou para explicar a gente precisa dessa divisão. Então, não vai pensando que o Williams vai dividindo isso, não. Ele explica dessa forma, ele tem essa visão mais global da música, né? E do ser humano. E ele dizia uma frase que ele falava que estudar música, né, dava esperança porque parecia que o homem pode ser um dia tão harmônico quanto os sons que estão na natureza, o homem pode ter essa harmonia entre eles. Então o Williams era uma pessoa muito ligada a esse conhecimento do ser humano, daquilo que ele tem de mais profundo. E ele acreditava muito nessa questão do desenvolvimento auditivo, ele pensava nisso. E até porque ele pensava nessa coisa do desenvolvimento auditivo, embora ele falasse muito da sensibilidade também, que a gente tinha que trabalhar com essa questão do afeto, né? Que ele até fala que a melodia está ligada a isso, e que a altura, né? A altura, a gente tem lá altura, intensidade, timbre e duração, as 4 propriedades dos sons. E aí ele falava que a duração é esse aspecto do ritmo, mais ligado à corporeidade, da gente perceber bem o ritmo. A melodia ligada à altura, e a melodia está ligada aos afetos. Então ele acaba falando, a gente tem que trabalhar muito essa questão afetiva. Mas a forma como ele trabalha na pedagogia dele não é muito afetiva, é bem mental, é bem cerebral se você for ver. Por que eu digo isso? O Williams ele inventou uma série de pequenos instrumentos e de recursos para as pessoas trabalharem o refinamento da sua audição. Então, entre uma nota e outra, de um tom, entre um dó e um ré, por exemplo, ele fazia joguinhos de sinos que entre um dó e um ré ele podia colocar 34 sininhos lá no meio. Então você imagina a distância entre um sonzinho e outro era quase imperceptível, né? Do que era mais agudo até chegar no outro tom. Então ele trabalhava muito com o que a gente chama de som intratonal. Ele mesmo batizou isso de som intratonal. Ele fez alguns carrilhões intratonais. Eu me lembro que eu recebi, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu dava aula de percepção melódica, a gente tinha na Fundação das Artes um laboratório de desenvolvimento auditivo. Esse laboratório de desenvolvimento auditivo era muito focado nessa coisa do Williams. A gente tinha um visor, tinha um osciloscópio que ele fazia um som, você ouvia o som, então você colocava lá, pá, aí o outro do lado de lá, né, do visor, colocava pá, por exemplo, pá, tá. Aí a gente tinha que igualar um ao som do outro e a gente ia diminuindo. E conforme a gente ia diminuindo ou aumentando a frequência, o visor ia mostrando. Então, quando era uma oitava, por exemplo, aparecia um 8. Quando era uníssono, era um círculo. Quando estava afinando, né, a gente conseguia ver a senoidezinha, a vibraçãozinha. Quanto mais desafinado, mais rápida era essa vibração. Então era uma relação que a gente tinha, tanto auditiva quanto visual. Isso era bem a cara do Williams, fazer esse tipo de coisa. E o Williams fez esses carrilhões intratonais para você organizar, fez os joguinhos de sinos que começavam com 4 sinos entre um tom e outro, mas podia chegar até 34. Ele fez algumas gravações com equipamentos eletrônicos que fazia até 200 avos de tom. Imagina o que é você conseguir ouvir a diferença de 200 avos de tom. Um tom dividido em 200 vezes é muita coisa. Então ele tinha uma preocupação de refinamento, né, muito grande. Então era essa coisa muito de se o som subiu,
se o som desceu ou se o som ficou no mesmo lugar. Tanto é que o Manosolfa Williams, né? Enquanto a gente tem no Kodai um gesto para cada nota, dó, ré, mi, fá, sol, o Williams trabalha com o quê? Com essa coisa do som subiu, som desceu, som tá no mesmo lugar, então pá, 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 pá. Então você vai desenhando, né, com a mão esse movimento. Então, o próprio Williams brincava muito com esses gráficos de altura, que ele brincava de pá, no mesmo tom, ou então pá, pá, descendo. E as crianças faziam um gesto com a mão ou faziam um gesto com o corpo todo. Eu mesma, dentro da Fundação das Artes, quando fui musicalizada pelo Orff, eu tinha professores que também usavam coisas da pedagogia Williams. Até porque o Williams veio para o Brasil em 73 e esteve na Bahia. Quem era e quem é ainda hoje uma representante do método Williams no Brasil é a professora Carmen Metti Rocha, da Universidade Federal da Bahia. Ela até o ano passado esteve aqui em São Paulo ministrando curso sobre a metodologia Williams. Mas a gente tem institutos que dão aula de metodologia Williams em mais de 30 países do globo, né? Na Europa, Portugal, Espanha, França, Suíça, a própria Bélgica, né? Vários países. E aqui no Brasil a gente tem algumas escolas que utilizam a metodologia do Williams para ensinar. E uma das características importantes, então, do Williams é trabalhar esse refinamento, né, da escuta do intervalo. Agora, era muito interessante que no livro dele tinha umas coisas assim, ele relata que uma das crianças falava assim, como é que ela representava o intervalo de segunda? Pá, pá, né, de segunda maior. Como é que a gente representa isso? Ela dizia que era uma moça malvada, né? Que o intervalo de segunda lembrava para ela uma moça malvada. O de terça maior, uma moça alegre, uma moça feliz, né? O de sétima, uma pessoa bem malvadona. Ele falava a segunda maior, malvadinha, a sétima maior, malvadona, né? Então tinha essa coisa dessa expressividade da criança encontrar uma representação para cada um dos intervalos que não fosse aquele segunda menor, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta aumentada, quarta, né, quinta diminuída. Quer dizer, como é que ele trabalhava com esses intervalos? Então ele tinha muito essa preocupação, mas a questão expressiva eu diria que nem é tão fácil assim você encontrar. Tem o livro da Marisa Fonterrada, Tramas e Fios, né? Fios e tramas, tramas e fios, eu não sei, agora você vê aí. Mas que ela conta muito a história desses métodos ativos de educação musical de uma forma muito bonita, muito crítica. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. E não sei se é Tramas e Fios ou Fios e Tramas, mas dá uma olhada, é Marisa Fonterrada, você vai encontrar, ela é professora da Unesp aqui em São Paulo. E você vai encontrar muitas informações sobre esses métodos, mas o Williams, ele tinha essa característica de criar, de inventar instrumentos, de trabalhar com essa minúcia nesses intervalos, de trabalhar muito com a improvisação e com a criação, de trazer essa alegria para a sala de aula, de trazer essa curiosidade, né? Então, acho que vale muito a pena você conhecer a pedagogia do Williams. Uma coisa que também é muito importante na forma como o Williams trabalha, principalmente com relação à leitura de notas, né? O Williams não trabalha já ensinando de cara, isso aqui é uma clave de sol, isso aqui é uma clave de fá, isso é uma clave de dó na primeira, isso aqui é uma clave de dó na terceira. Ele não fala assim. Ele trabalha com leitura relativa. Então ele coloca lá o pentagrama,
e ele já vai de cara, na verdade ele nem começa com pentagrama, ele começa com o que a gente chama de monograma, uma única linha, para a criança entender, bom, o som está aqui, se a linha está atravessando a nota, né, ela está na linha. Então, para entender essa relação do que é linha e o que é espaço, né, espaço superior, espaço inferior e linha. Então, se a nota está na linha, por exemplo, se eu disser que esta nota da linha é Dó, a nota que fica no espaço superior acima é Ré, a nota que fica no espaço inferior é Si, tudo bem. Mas e se essa nota não for Dó, se essa nota for Lá e estiver na linha? O que vem acima? Ah, vem o Si. O que vem abaixo? O Sol. Então, ele vai trabalhando com essa questão da leitura relativa. Nunca é pensando, o Sol mora na segunda linha. Não, ele não pensa assim. Porque o que ele quer trabalhar é que o aluno, quando escolher o instrumento dele, ele possa ler em qualquer clave. Mesmo porque, aprendendo a ler em qualquer clave e tendo essa visualização dos intervalos, né, que você faz, por exemplo, entre duas linhas, entre dois espaços, você tem um intervalo de terça. Quando você tem isso claro na cabeça, quando a criança bate, ela pode tocar qualquer instrumento e ler em qualquer clave. E isso também vai ajudar no processo de transposição das melodias. Então, é um método que trabalha muito com essa coisa da flexibilidade do conhecimento. Não é aquela coisa de deixar duro um conhecimento ali, não. Ele é flexível no sentido de que ele te dá muitas possibilidades. E a liberdade quem te dá é o treino. É a história da técnica que a gente tem com o instrumento. Então ele sempre dizia, o instrumento está a serviço da música e não o contrário. E é uma verdade, porque a gente tem uma visão de que a gente tem que estudar o instrumento e resolver os problemas técnicos do instrumento antes de resolver os problemas da música. E não é por aí. A gente não aprende primeiro a falar para depois aprender a escrever? Por que a gente vai aprender a escrever música antes de cantar, antes de tocar efetivamente? Então, isso eram pensamentos que o Williams aplicava dentro da metodologia dele, né? E sempre naquela base do fácil para o difícil e principalmente do concreto para o abstrato. A música só é concreta para uma criança a partir do momento que ela faz, que ela toca, que ela canta, que ela produz. Então, antes de ensinar a ler, é ensinar a fazer, a viver a música. Isso é o concreto. E o abstrato é justamente a escrita. A escrita é abstrata, né? Ela não é concreta. Ela não traduz na sua plasticidade aquilo que você está vendo ali, né? Enquanto som. Você está vendo o som, é engraçado, né? Quando você está ouvindo aquele som. Então, é pensar muito nisso. Então, o Williams trabalhava muito com os gráficos de altura, primeiro, para saber se o som subiu, se o som desceu, se o som ficou. Depois, ele trabalhava com essa questão da afinação, trabalhava com essa questão da afetividade, do cantar, do perceber a emoção, de falar dessas emoções. E depois, por último, na hora de fazer a leitura, é realmente leitura relativa de altura de notas diferentes, né? A questão do ritmo também é muito forte no Williams, no sentido que você anda pulso, bate pulso, canta pulso, anda ritmo, bate ritmo, dança. São várias as possibilidades de sensibilização e de abrir essas cortinas da percepção, da emoção, da compreensão, da escuta, da atenção, da concentração. Isso para ele é o desenvolvimento do tal ouvido musical, né? É o ouvir para poder reproduzir, para poder fazer e reproduzir não só o que os outros compuseram, mas
reproduzir as coisas que você cria na sua mente, que você imagina em termos de música para você, você faz. Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar do Williams, né? Então, eu estava falando para você que ele fala do fácil para o difícil, do concreto para o abstrato, do prático ao teórico, então, né? E do treino auditivo, que é essa coisa de treinar a audição, à prática instrumental. E aí o instrumento está a serviço da expressão musical. Então vamos pensar. A sua pedagogia dizia ser uma organização do que já é utilizado naturalmente na vida, no mundo, na natureza. Então vamos repetir. Do fácil para o difícil, valorizando sempre a simplicidade, né? Não é a complexidade, porque quando você vai gradativamente, não existe o difícil. O difícil, ele fica lá para trás. Se você vai dando cada passo, esse conceito de difícil, ele acaba se diluindo. Do concreto para o abstrato, valorizando sempre a prática. A prática em música, que é o concreto, né? Do prático ao teórico, que é da mesma forma que aprendemos primeiro a falar, e do treino auditivo à prática instrumental. Então, aprender primeiro a ouvir para depois aprender a tocar. E um instrumento a serviço da expressão musical e não o contrário. Então, quando ele fala que a gente tem que cuidar dessa base, naquela frase que eu disse no começo, né? Que você tem que cuidar como o jardineiro cuida da terra, né? Você não tem que cuidar da flor antes de cuidar da terra, porque se você não cuidar da terra, essa flor não vai nascer bonita. Então, ele diz que é essa audição, de que esse ouvido é que tem que estar funcionando bem para a gente poder trabalhar. Uma coisa legal também, né? É que ele não ficava preso na música tonal. Ele também trazia outras coisas, outros exemplos de música. Por exemplo, você vai pegar a música da Índia, por exemplo, né? Que eles trabalham com todos com tons bem pequenininhos, né? Com os melismas que eles fazem na voz. A música oriental trabalha muito isso, né? Então, não é só a música tonal, baseada na nossa referência ocidental. Ele trabalhava com outras referências também. Então, isso fazia com que os alunos também tivessem uma cultura maior, né? Uma experiência maior. Então, antes da leitura de claves, ele trabalhava com a leitura relativa, que era super importante. E trabalhava muito com música contemporânea também. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa bonita. Bom, para você saber, a Federação Internacional Williams foi criada em 1968 e a função dessa Federação Internacional Williams é difundir a obra do seu mestre. E seus membros encontram-se em cerca de mais de 30 países. E eu já falei para vocês que a Carmen Metin Rocha é a representante disso aqui no Brasil. Bom, eu espero que você tenha curtido esse nosso bate-papo sobre Edgar Williams. Se você tiver mais curiosidade, pesquise, porque tem muito material. E eu tô aqui à sua disposição. Se você quiser falar comigo, entra no Instagram do By Cristal Veloso. Entra no meu Facebook, By Cristal Veloso, no meu canal do YouTube, pra gente ir conversando, trocando figurinhas. E agora que eu já passei um pouquinho para vocês de Orff, Williams e Dalcroze e esses outros métodos, né? O Williams, Orff e Kodály, né? Eu falei com vocês já. Para vocês terem essa ideia, pesquisem outras metodologias, porque eu acredito assim. A criança, ela só aprende com verdade. Então, não adianta você pegar um método, uma metodologia que você não acredita e que você não consegue executar, que você não consegue fazer, porque ela vai perceber. E ela não sentindo essa verdade, ela acaba não fluindo no processo pedagógico com a criança. Então,
Eu acho muito importante que você pesquise qual desses métodos, qual dessas coisas tem mais a ver com você. Não só desses que eu disse, mas de todos que tem por aí, porque tem muita coisa acontecendo nova e muita coisa legal. Então, antes de você fechar a cara para um método qualquer, pesquise, né? Perceba como é que são essas correntes de educação musical para você poder encontrar o seu caminho como professor. Porque cada professor tem o seu caminho. Cada professor vai usar a metodologia que é mais adequada a si. Então, presta atenção nisso. E qualquer coisa, entre em contato comigo lá nos meus canais, o By Cristal Veloso, para a gente conversar um pouco mais. Obrigada por estar comigo até aqui. Um beijo e até a próxima.